Fala pessoal, beleza? Bom, antes de ir pro vídeo, eu tô aqui muito feliz para anunciar para vocês uma parceria incrível do Fast Food Show. Claro, obviamente, que é a Seara. Então, assiste aí o episódio enquanto eu como meu Chicken Supreme. A qualidade vai te surpreender. É nóis! Ladies and gentlemen, welcome to the Fast Food Show with André da Trato. Fala pessoal, beleza? Começando agora a Fast Food Show, um oferecimento 24 Print Embalagens e creme americano. O episódio de hoje está muito especial para mim, um casal que eu amo muito, meus amigos pessoais, Cláudia, a chefa, e André, o professor. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo tranquilo. Com o decorrer vocês vão entender quem fala primeiro, quem fala depois, tá? Eu vi que os dois concordou esperando o outro falar e nenhum dos dois falou. Eu deixei ele. Tá vendo? Estão ansiosos ou Por isso que de o boa? casamento dá certo. Porque Um espera o outro. Eu vou, aí se não vai, eu vou, e se eu não for, ele vai, e assim vai. Às vezes nenhum dos dois vai, Ele fica por às isso. vezes os dois se batem, aí dá tudo certo. Bom, eu tô muito feliz que vocês toparam falar. Eu acho que nem sempre todo mundo quer falar, expor as coisas, falar de trabalho. Vocês trabalham junto, vivem junto e brigam junto, tenho certeza, porque Muito. trabalho, casamento, misturou os dois, guerra da Síria, pau quebra, não tem jeito. Olha, eu vou começar aqui falando que no início, no começo da hamburgueria, era muito mais. Porque eu já venho dessa área há anos. E ela entrou de cabeça, falou, ó, vamos fazer. De gaiato. Ela entrou de cabeça e vamos que vamos. Então, para ela, eu entendi que para ela era um mundo muito novo. E para mim já era meio que... Eu estava em casa ali, né? Uhum. Mas as ideias... É porque é difícil para quem já tá ouvir quem tá chegando, né? E às vezes é realmente o que precisava, mas conseguir fazer isso. Mas peraí que a gente já chega aí, eu quero começar do começo. Lá... E eu vou começar pela Cláudia. Quem é a Cláudia? Cláudia, eu sei que você é psicóloga, eu sei que você ainda trabalha com isso, pelo que até onde eu sei, pelo que a gente conversa, é uma paixão para você, você gosta muito do que você faz. Sim. Mas fala um pouquinho de onde a Cláudia é de São Paulo, de onde a Cláudia é. A Cláudia é de São Paulo, de Guarulhos, né? Assim, eu sou guarulhense desde os meus 9 anos de idade. Então, eu tenho uma paixão pela cidade de Guarulhos e... É que eu não conheço pouquíssimas pessoas de Guarulhos. A maioria de São Paulo mudou para Guarulhos. São Paulo. Eu achei que nem tinha maternidade em Guarulhos. Tem, boas Desculpa, inclusive. povo guarulhense. Tenho. E eu tenho paixão por Guarulhos e me formei em Guarulhos, moro em Guarulhos e trabalho em Guarulhos. E sou psicóloga, né? Me formei Em Guarulhos. Em Guarulhos. Em Guarulhos, tudo em Guarulhos. Tudo em Guarulhos. Mas você não nasceu em Guarulhos, onde você nasceu? Não, eu nasci numa cidadezinha chamada... Guarulhos. Não. Barra do Choça. Vocês não tinham esquecido. Essa Barra do Choça. É uma cidadezinha muito pequenininha que pertence à Vitória da Conquista. Achei que era interior de Guarulhos. Não, é interior da Bahia. E aí eu vim muito pequenininha, tanto que o meu sotaque, então eu aprendi a falar. Eu vim bebê, 3, 4 meses, eu vim pra... Meus pais vieram pra São Paulo. Só nasceu mesmo? Eu só nasci na Bahia, infelizmente, né? Mas voltei pra Bahia, conheci a cidade onde eu nasci e meus pais Curtiu lá? vieram. Curtiu? Adorei. Muito bonitinha a cidadezinha lá, terra do café. Que legal, que da hora. E aí eu trabalhava no meu consultório, vim da área hospitalar. E foi quando nós começamos a namorar e ele falou, ó, eu sou chefe de cozinha, né? Foi interessante. Ele deu uma mentidinha, falando, sou chefe de cozinha italiano, ele deu essa, não? Então, ele foi muito sincero e aí ele me pegou, porque ele falou assim, olha, eu não tenho vida social, então assim, pra estar comigo é saber que festas, datas comemorativas, nem sempre eu vou estar presente. E aí eu falei, bom, eu como psicóloga, né, eu falei, bom, não é o quanto você tem, não é o quanto em datas, mas o quanto em, né, quanto você vai estar ali no pouco tempo que você tiver. vai ter para oferecer naquele momento para mim. E aí eu Onde vocês se conheceram? Já que você puxou isso aí? Maria. Professor, Nossa. não, deixa ele responder. Vai, professor, acerta, hein, pai? Essa puxou lá de trás. Começa a história, eu estudei fisioterapia, eu fiz 2 anos de fisioterapia.
na faculdade, e eu tinha uma amiga, muito amiga minha, na faculdade, e eu já tinha, eu tinha um amigo lá do bairro, que a gente cresceu junto, tem um grupo de amigos que a gente cresceu junto. E a Cláudia é conhecida dessa amiga da faculdade e desse amigo de lá do bairro, ela, da namorada desse amigo de lá do bairro. Eles trabalhavam no mesmo hospital que eu. Os dois. E aí eu me formei com uma amiga que é a namorada de um amigo de infância Um grande dele. amigo meu, é. E aí a gente com amigos em comum, assim, uma coisa muito que era pra encontrou acontecer. num rolê, alguma coisa que tinha pra Não, fazer. eu conhecia ela, ela tava namorando. E ela foi na casa desse meu amigo, então no churrasco, tava bebendo, todo mundo louco. E aí eu falei, nossa, que menina bonita, mas tá com namorado ali, né? Não dá nem pra mexer. E aí um dia... Não dá nem pra mexer, ele já queria mexer. Um dia eu louco outra vez, no outro churrasco, eu tava bêbado de novo, mas a Cláudia não tava. E aí eu perguntei pra essa amiga dela, né? Falei, e aquela sua amiga que veio com aquele cara aqui? E aí? Ah, ela tá Sumiu. solteira. Ele achou que eu tinha casado, porque eu tinha sumido. Pensei que ela tinha casado. E eu tava solteira há um tempão. Aí ela falou, e aí? Aí eu falei, vamos ver. E aí foi indo, Ele foi se indo. arrastando. Ela foi me enrolando. Ele estava trabalhando num restaurante italiano, ele estava inaugurando um restaurante, então não tinha tempo. Aonde que era, profe? No Italy, No Italy. lá na Juscelino. A E gente aí- estava inaugurando, deu muito trabalho E para eu inaugurar. sempre trabalhei em 2 empregos, no hospital e no consultório. E ele lá no Italy. Então, as nossas agendas... Então, batia. isso foi se arrastando aí durante um tempão, até que aí deu certo. Aí a gente se encontrou, marcamos, saímos e Me tal. enrolou ainda pra cacete, demorou pra sair. Ah, vamos lá, vamos lá. Pra dar um beijo, deu um trabalho lascado. Nossa senhora, rapaz do céu. Não é à toa que do dia que nós começamos a namorar, exatamente 1 ano depois foi o dia do nosso casamento. É que já se conhecia muito. Foi 1 ano de namoro, assim, foi 1 ano de relacionamento. E aí foram muitas brigas também, assim, por quê? Porque foi tudo muito novo. Então nós namoramos durante 1 ano, foi pouco tempo para nos conhecermos, viemos de mundo muito diferentes e logo em seguida a gente abre um negócio juntos. Então eram muitas ideias de mundos muito diferentes, com opiniões muito diferentes. Eu me considero da área da saúde, né, humanas/saúde, e ele vem da área artística aí, né? A cozinha é um mundo artístico, bem né? artístico. Apesar de não Trabalhar- parecer bem artístico. Eu não pareço artista, né? Não parece, mas é um artista, né? E aí é onde a gente começa a construir essa parceria para além da vida pessoal. Porque a né? LGR, então, já começou vocês dois juntos? Eu Já. achei que você tinha LGR e aí você Não. entrou. Não. A gente começou junto. Aí, assim, a história da LGR é uma história muito interessante, porque quando nasce a LGR, como ele tem essa pegada da gastronomia italiana, ele saiu do Italy para ir trabalhar num outro restaurante aí de hambúrguer. que Na aí hamburgueria. Foi um desafio da carreira profissional dele. E aí, em casa, como hobby, ele fazia pães. E aí, todo mundo, onde a gente ia, assim, traz um pão, eu quero comprar, não quero que você me traga um presente e tal. E eu, vamos fazer para vender, então, vamos profissionalizar o negócio. E olhando os pontos, nenhum, ou era muito caro pela proposta, a gente queria uma portinha lá, ou era muito longe e tal, até o dia que a gente foi ver um ponto, e aí, quando ele entrou, ele falou, nossa, isso aqui daria para ser uma hamburgueria. E aí é onde Mudou a gente... o plano. Mas aí eu fui falar com o mestre, né? Dos pães. Quem? O Luciano, o Luxo. Você já conhecia o Lúcio? Já Antes conheci o de ter Luxo. hamburgueria, então. Sim, eu comprava, eu fui um dos primeiros, eu comprei antes do Rubinho o pão dele, foi antes da Mob ainda. Ele chegou na hamburgueria que eu trabalhava, né, lá em Santo André. É engraçado, porque todo mundo conhece, o Lúcio conhece já tendo hamburgueria. Não, Você mas conheceu eu- antes de ter hamburgueria? Antes de ter a LGR, Mas ele eu já trabalhava eu já trabalhava. Eu já chefiava a cozinha da Beef Factory lá em Santo André. É isso que eu ia te perguntar. Do Italy você foi pra Beef Factory já? Não, eu iniciei minha vida de gastronomia num restaurante espanhol lá em Pinheiros. Finado Donosti, não existe mais. Um puta restaurante, uma escola para mim de gastronomia. Foi muito bom. Saí do Donosti, aí eu fui para Itália. Fiquei 1 ano lá Mas, na prof, Itália. antes de ir pra essa parte, tá? Desculpa ser chato. Mas você já cozinhava antes? Já, eu cozinho desde os 11 anos de idade. Você já era paixão, já amava fazer Já isso? eu abordava minha mãe fazendo comida ali. Mãe, mas por que você pôs a água?
por que precisa disso? Como corta isso aqui? Como faz um arroz? Foi uma parada que você curtia. Então, eu já gostava. Eu ficava abrindo as panelas, a tampa da panela para ficar cheirando. Eu gostava do cheiro de arroz, cheiro da massa cozinhando. Eu já, não sei, devia estar no sangue isso aí. Uhum. Então, mas eu nunca segui isso daí por um tempo, né? Eu trabalhei em banco, trabalhei em uma porrada de lugar. E aí comecei a cozinhar profissionalmente no Donócio. Foi onde eu conheci o Cauê. Quando eu entrei no Donócio, eu entrei como estagiário. Cauê, que hoje é gerente na LGR, amigo pessoal também. Sim. E gerente da LGR. Só E para aí- contextualizar para o pessoal. Vamos só abrir um parênteses, que eu acho que é uma parte importante da história. Claro. Ele trabalhava no banco, óbvio que nessa época eu não o conhecia, e ele ganhava e estava muito bem profissionalmente, e ele cozinhava como hobby. E aí ele recebeu a proposta de estudar a gastronomia. E Lá aí- em Morumbi, lá onde a gente foi. Que aí ele abre mão da vida profissional dele para se engajar na vida da Foi gastronomia. aí que você entrou na Embi Morumbi para fazer faculdade de gastronomia. Aí eu entrei e lá na Embi Morumbi eu precisava de alguma, como eu era bolsista, eu precisava de alguma coisa para me manter lá. Pelo menos para pagar a minha condução. Minha mãe, quando eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu vou sair do banco, que eu vou estudar gastronomia. Ela falou, André, tudo bem, acho legal, mas como é que você vai fazer? Porque eu não posso te ajudar. Minha mãe é aposentada, um salário mínimo. Como é que você vai fazer? Eu falei, mãe, não sei. Vamos começar aí e a gente vê o que desenrola. Então eu fiz bico de segurança, eu fiz uma pancada de coisa. Para trabalhei poder um monte se de manter coisa na pra faculdade. poder me manter. Aí eu consegui um estágio, eu vim no mural da faculdade. Esse restaurante Donócia era o dono de lá era um ex-aluno da faculdade, conhecia os professores, Era em Pinheiros. era em Pinheiros, e na Simão Álvares. Uma casinha bem pequenininha, mas um puta restaurante, aprendi Escola, muita né? coisa, Prática. aprendi muita coisa. O chefe, eu não deixava o chefe fazer nada, porque eu queria aprender tudo. Eu falei, como é que você faz esse molho? Por que você usa isso? Porque enchi o saco do cara É pegar tudo. para pegar tudo. Eu sempre suguei tudo das cozinhas que eu trabalhei, sempre sugando, aprendi a fazer até parte doce, que é uma parte que eu não manjo muito, mas aprendi a fazer todas essas paradas aí. Você, Aí, você cozinha? Desculpa te cortar, prof. Você cozinha também ou não precisou, então deixa? Eu sou filha e esposa de cozinheiro. Ah, então você tem que cozinhar. Então, ou eu cozinho muito bem ou eu não cozinho nada, né? Ou ninguém nunca deixou você nem fazer arroz. Eu não passo fome. Eu não passo fome, Não, ela mas cozinha bem, ela cozinha bem. ele ela gosta, sabe cozinhar. ele gosta. Então, minha mãe Não, cozinha. não detém a técnica, mas ela sabe cozinhar. Uma panela de arroz e um air fryer, pai. Eu faço, Faz qualquer coisa. Eu destroio. eu sou dessa, Faz qualquer... Não, e air fryer lá em casa, velho. A Tem uma gente coisa usa. que usa lá em casa é air Foi um fryer. belo de um Cê é presente louco. de casamento, assim, a gente usa. É que trampa cozinhando, chega em casa, mano. Vai no prático, né, mano? Não vou elaborar Cê é nada. louco. Bota uns espetinhos lá na air fryer, lá fica Então, top, é que tudo bom pra fica caralho. muito gostoso e fica prático e é saudável também, que você põe lá, você vai fazendo arroz, vai refogando outra coisa e Já tava já fazendo. tem uma coisinha lá Assim, saindo. outra diferença nossa, ela gosta de comer comida saudável. Ah, E então. eu, como se vê, parece muito que eu gosto. Sou do seu time, como se vê. Eu não sou vegetariana, vegana, eu como carnes, mas eu sou super adepta, assim, a bacia de salada, carne pra mim, assim, é... Tartaruga comendo, sabe? Tartaruga como assim. Saladas, Eu fala como gosto, desce, né? eu gosto, assim, pouco óleo na comida, pouco sal, eu não adiciono açúcar, não adiciono Eu sou sal, da eu tenho manteiga, eu hábitos sou do saudáveis, assim. Isso não quer dizer que eu não coma X-Bacon, que eu não coma... Aliás, eu me policio para comer. O pessoal ainda pergunta assim, você tem hamburgueria, você consegue comer hambúrguer? Sim, como hambúrguer, me policio para comer uma vez por semana. Se deixar também, eu comeria ali fácil, diariamente. Mas eu gosto Eu sou da adepto comida do diariamente. saudável. Eu já fui. Não adepto deveria, de né? Mas eu Policio, sou adepto do porque dá diariamente. vontade. Você tá lá no restaurante, aí começa a sair aquele cebola caramelizada, você monta um X-salada daquele tamanho, um X-bacon, aí eu olho assim, acho que eu vou querer um. E o LGR, modéstia à parte, é um dos hambúrgueres que eu mais gosto de comer. Eu como sempre no final de semana, você sabe, a costela A costela. defumada. Aí almoço meia costela no almoço e meia costela na janta, sozinho. Porque minha esposa não gosta do molho adocicado, ela Ah, não o gosta da barbecue. marca O barbecue. agridoce, eu Ela não gosta. amo. Então, eu adoro que ela não gosta. Sobra mais. Eu como no almoço e na janta, só eu. Pronto. Lá em casa a gente não tem esse problema, lá né? A a gente gente- divide tudo, assim. A gente é só frango. O problema dela é frango. Ela não come nada que voa.
Se tiver asa, voar, ela não come. Mas aí é trauma Nada de que infância, tá tudo ok com a minha terapia. Eu acho que a galinha deve ter atacado ela quando era criança. A mãe dela bateu nela com uma galinha morta lá na Me Bahia. perguntam muito isso, assim, se é trauma de infância. Fala, ai, você é psicóloga, trauma de infância. Eu falo, não, gente, eu só tenho preferências e eu só não gosto. É só isso. Só Não, mas não como gosta frango. do nível que se você molhar a colher lá, você tem que tirar a colher da mesa. Não pode. Churrasco que mistura uma carne, a linguiça com frango. Ela já não come a carne. Se for na mesa, se você Se cortar tiver na mesma tábua, já era. Já era. Lá em casa eu tenho que separar o prato do frango. Frango é um prato à parte. É a parte. Se tiver na mesma fazenda, já não... Vai no restaurante, quando a gente vai Exagera. no restaurante e fala que se tiver frango, ela é alérgica, ela morre aqui na cadeira. Eu falo que eu sou alérgica, porque se eu chego num lugar falando que eu não como frango, é muito comum as pessoas falarem eu não como carne, beleza, fala não come frango, aí todo mundo, por quê? Porque eu não como. Então eu sim, falo que eu sou Zequinha. alérgica. Porque se daí ela quando comer, ela morre. Porque Aí qua- os caras, "Oh, Até não." porque tem essa assim, não, Uhum. então tira. E se tiver no mesmo recipiente, pra mim, eu não vou comer as outras restante. comidas Nada que ali. tem lá. Não como. Então eu falo que eu sou alérgica. Eu falo, não, eu sou muito alérgica. Que aí ninguém põe nada perto. Eu só sou assim com azeitona. Azeitona é uma... Porque não é só tirar. As pessoas falam, tira a azeitona. A azeitona dá gosto. Ela dá gosto, ela passa. já É. era. Se ela passar na calçada, dá gosto na água aqui. É um absurdo de como a Eu não azeitona sei dá se o gosto das frango coisas, faz mano. isso, mas eu tenho a impressão que vai fazer. Então eu... E você não sabe explicar por quê. Não, e aí eu não tenho memórias de eu ter comido frango. Assim, minha mãe diz que desde criança, de muito pequena, eu já... Que você já não come. que eu sempre recusei, assim. Não, e eu falo muito pra ela, eu faço umas tulipinhas na air fryer, porra, é animal, é bom pra É caramba. bom demais. Aí É eu bom falo pra ela, demais. falo, meu, ela come pouca carne, ela passa bem uma semana aí sem comer carne. Fala, pô, Ah, se não você dá pra mim, gostasse de frango, você nunca mais ia comer carne. Porque o frango é muito mais versátil, você pode misturar com um monte de coisa, Mas bem eu não mais consigo leve. ficar convencida. Mas porque- é só frango, mas pato você come. Não, Não, ave na- nenhuma. voa. Peru, Nenhuma Pena Chester. e voa. Acho que nem avestruz, não deve comer nada aqui. Nada. Pena Não. e voa. E Caramba, olha que que eu me doideira, isso eu arrisco- nunca ouvi. E olha que eu me arrisco bem, assim, A comer as a coisas comer novas, coisas né? diferentes, assim. Uhum. Eu vou lá e eu provo, assim. Carne de sei lá do quê. Provo pra ver Ovo se você é come? bom. Como. Ovo Mesmo- eu como. Ovo, gosto de ovo. Tá, então beleza, né? Já que não Frango. come o frango, o ovo pelo É. menos. Pelo menos o derivado, porque eu não como frango nem derivados de galinha. Não, eu como. Adoro um ovinho frito, ovo cozido, omelete, adoro. De boa. Mas beleza. Aí eu aproveitava fazendo estágio lá no... Tava fazendo estágio do nosso, encontrei o Cauê lá na cozinha. E o Cauê já era cozinheiro da casa, ele tava uns 2 níveis acima de mim. E não sei o que aconteceu, eu e ele ali, eu falei, velho, parece que eu te conheço de algum lugar, mas não lembro de onde. Ele sempre morou perto de Diadema, nada a ver com Jardim Sapopema. Mas aí passou, eu trabalhei um tempo lá, trabalhei quase um ano lá, e aí apareceu essa oportunidade da Itália, né? E aí e foi repentina também, Foi na loucura, professor? foi na loucura, porque a minha irmã conheceu um cara que trabalhou nesse restaurante na Itália, e esse cara perguntou pra ela, falou, seu irmão é cozinheiro, não é? Ele não quer morar lá um tempo? Ela falou, vou falar com ele. E eu topei na hora, falei, vou, claro que eu vou. Claro, puta experiência. Mas preciso do dinheiro. Como é que eu vou? Eu era duro, no Donócio eu ganhava acho que R$350. Tudo bem, eu fiquei pouco tempo ganhando isso, porque com uns 30 dias aí, o chefe já me colocou como auxiliar de cozinha e me segurou lá dentro. Então, foi pouco tempo esse salário. Mas mesmo assim, o salário era baixo. E eu falei, porra, mas eu vou precisar, como é que eu vou viver lá, né? Ah, não, mas o cara dá comida, higiene pessoal e a casa você não paga, você vai trabalhar, você vai ganhar ainda 500 euros por mês. Falei, legal, mas eu não tinha dinheiro nem da passagem para poder, né? Pelo menos lá tinha essa segurança de... A passagem era 3 conto. Na época era muito mais dinheiro do que é hoje, né? 3 conto a passagem. Aí eu fiz uma feijoada na minha casa. E só que aí, em vez de eu convidar a família, falar, vem comer uma feijoada aqui em casa. Eu vendi essa feijoada. Falei, vai custar tanto por pessoa, que eu preciso juntar dinheiro, que eu preciso ir para a Itália. O Cauê que financiou essa feijoada, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar as coisas da Caraca, feijoada. que da hora. Falei, negão, preciso... Ele comprou as coisas? Na época eu não lembro, 500, 600 reais. Falei, negão, eu preciso de uns 600 contos. Você tem para me arrumar? Eu preciso comprar a feijoada, aí a hora que eu vender a feijoada, eu te pago. Já contando que ia dar certo, né?
Mas foi todo mundo, deu super certo, paguei o Cauê, banquei a minha passagem para poder ir para lá. Aí trabalhei um ano lá, voltei para o Brasil, porque é ruim ficar longe, é legal para você ter uma experiência fora. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei um ano lá. Um ano. 10 meses, para ser mais exato. Então, aí eu já estava meio cansado daquilo, o restaurante lá matava. Não, o restaurante matava também. Entrava 10 horas da manhã e saía meia-noite todo dia. Nossa. Tinha uma folga por semana, era terça ou quarta-feira, depende se é verão ou se é inverno. Terça ou quarta-feira de folga. Passei bastante, rodei bastante, mas, velho, muito canseiro. Eu emagreci uns 15 quilos. Comendo naturalmente, comendo do jeito que eu como, só que trabalhava demais. Não tinha muito tempo para... Lá você era cozinheiro mesmo? Ou rodou todas as praças? Era estagiário também, mas eu rodei todas as praças. A mesma coisa que eu fazia aqui, eu fiz lá. Tá. Aí eu aprendi a falar o italiano. Eu comecei falando com um cara lá, meio com um espanhol, um portunhol lá. E ele entendia bem o espanhol. E chegou uma hora que ele falou para mim, falou, você está na Itália, você precisa aprender a falar italiano, porque senão não vai valer nada você ter vindo aqui. E ele não falou mais uma palavra comigo em espanhol, nem inglês, nem nada. Em 2 dias ele aprendeu a falar italiano. Eu falei, caceta, o que eu vou fazer? Não, isso tinha uma semana de casa. Não. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida agora? Agora Aí eu sim. acordava mais cedo, todo dia, pegava minha bike, tinha uma bike lá, pegava a bike, sentava num lugar que tinha café da manhã e comprava o jornal. E ficava, mano, lendo aleatoriamente. Eu tinha um dicionário debaixo do braço, e ficava lendo aleatoriamente ali as palavras, o que acontece com a palavra, por que ele fala assim, por que ele fala assado. Eu aprendi a falar italiano em 1 mês e meio. Caraca. Aí, porque eu também me esforcei muito. Então, claro, era limitado para dentro da cozinha. Eu não podia chegar no mercado e trocar ideia com alguém, porque eu não sabia. Só sabia as terminações de cozinha. Se o cara quisesse falar de legume, de fruta, de panela, de óleo, aí vambora. Mas se o cara quisesse falar de, sei lá, de política, meu, já era. Só sabia era oi, tudo bem, tchau e os termos técnicos de cozinha. Só. Falava cocção italiano pro cara. Eu dava o cardápio inteiro para ele, se ele quisesse. Mas só também, Começava a limitado, recitar o cardápio, o cara fala pra caramba italiano, só o cardápio, né? Aí eu aprendi, né, quase um ano lá e aprende, aí não tem jeito. Aí você aprende tudo, você conversa com mais gente. Aprendi bastante, voltei e fui trabalhar no Carlota, ali em Higienópolis. De lá da Itália eu já tinha mandado mensagem para ela, falar, Carla, eu tô voltando, eu vou chegar dia tal, eu queria marcar uma entrevista. Ela postou uma vaga que estava disponível no restaurante dela. Falei, eu queria preencher essa vaga, mas eu vou chegar dia tal. Você consegue me esperar para fazer a entrevista? Ela me esperou. Eu voltei, sei lá, numa terça-feira, na quarta-feira de manhã eu já estava lá no restaurante dela. Então eu nem descansei. E aí, não dava também, né, para ficar parado? Na quarta-feira, eu já fiz a entrevista com ela, ela já falou, vem na quinta-feira, apareça aqui 7 horas da manhã, que o Naim, que é o chefe da cozinha, vai te esperar. Porque lá ganha em euro, mas gasta em euro, né, pai? Eu voltei, tudo bem, 500 euros era pouco dinheiro, não era muito dinheiro, mas, porra, voltei com 100 euros, eu acho. É, né? Na Itália é muito dinheiro. Na região da Toscana, ali o custo de vida é baixo. Ah, mas eu bebia muito, né, velho? O custo de vida era muito caro. Lá o custo de vida é baixo, mas o meu era alto. O dele era porque altíssimo. eu vivia alto. Né? Eu bebia, né? Tipo bebia, isso. Gostava de sair do restaurante, pro bar, tomar uma cerveja com os... Não, geralmente o italiano não faz isso. O italiano não vai no bar para beber. Mas aí tinha um monte desvertinou de tudo. Dominicano, tinha Ah, brasileiro, tinha aí os caras do bar, né? Eram meus camaradas, eram meus brothers. Ali que eu aprendi a falar italiano mesmo, porque ali tava meio enrolado ali, aí eu fui desenvolvendo. Ali que eu aprendi, ninguém sabia o pouco que eu sabia, eu achei que sabia. Aprendi que não sabia, entendi que não sabia. Bom, e você, como você foi para estudar o que você estudou de psicologia? Você já gostava? Ou você trabalhava com outra coisa e no meio do caminho mudou a história toda? Não, desde sempre. A minha escolha foi psicologia. Eu que sempre quis, tinha um sonho de trabalhar em hospital com pessoas adoecidas, poder ter o preparo para dar suporte para pessoas em sofrimento. E aí eu fiz a faculdade de psicologia, fiz a especialização em hospitalar. Eu admiro muito quem começa por isso. Muita gente acha que a área hospitalar é legal, que... Você escuta assim, vou fazer tipo radiologia.
fazer radiologia que trabalha pouco, Nossa, sabe? não, Ou, vou fazer isso porque não falta emprego. Tem muita área, né? Tem Não. muito, quem faz por paixão antes, eu acho muito louco. Parabéns. A minha escolha foi exatamente poder ter o saber para dar o acolhimento ali necessário para a pessoa em situação de sofrimento. E foi isso, eu fui buscar especialização, fiz vários cursos, vários mini cursos assim, durante a graduação mesmo, tanto que eu já me formei com o título de especialista em psicologia hospitalar. Uau. Eu terminei o 5º ano já com Que hospital você especialização. trabalhou? Eu trabalhei no Hospital São Camilo. Em São Camilo, aqui em Santana. Trabalhei Aqui em durante Santana, não, muito lá em tempo. Santana. É porque eu moro na Zona Norte, então eu costumo falar aqui. Só que nós estamos na Zona Leste. Eu trabalhei, eu entrei na ordem da província, trabalhei com eles, trabalhei nos bastidores do São Camilo, que é na província camiliana, então trabalhei com ele, tenho eles como grandes amigos, inclusive, né, foram no nosso casamento. Então, assim, são pessoas que eu tenho como pessoas da família mesmo. Assim. Eu trabalhei no hospital, mas não tenho a menor saudade. Não espero que nunca ninguém vá na minha casa. Eu acho que... Não gosto de ninguém de lá. Eu tenho clientes amigos, inclusive, que é dessa época. Mas não tenho a menor saudade de trabalhar no hospital. Você é louco. Não é pra mim. Então, Eu fui lá algumas vezes no São Camilo e não consegui nem ficar lá dentro. Então, aí é que tá, porque quando eu tive a brilhante ideia de trabalhar em um hospital, eu pensava na área oncológica. E ter trabalhado no São Camilo foi uma escola para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital geral. E aí eu percebi que trabalhar com... Porque os pacientes, as doenças têm um perfil, assim, e o paciente oncológico é um paciente que demanda muito. E é um perfil específico, né? A evolução da doença, a questão familiar, financeira. O emocional é muito importante no tratamento, né? Então, o impacto que o paciente, o familiar do diagnóstico é diferente. Você está com um problema cardiovascular, você recebe isso de uma maneira. Quando você recebe assim, né, a pessoa que recebe está com câncer, né, assim, essa informação já vem de uma forma, pesada, diferente. Então, eu trabalhar no São Camilo me deu a oportunidade de trabalhar no Hospital Geral. Então, eu trabalhei com pacientes oncológicos, cardiopatas, demenciados, pacientes que sofreram acidentes. Então, eu tive lá uma trajetória muito linda. E aí, trabalhando lá, eu fiquei com a área de cuidados paliativos. Tá. E aí, eu fui fazer outras especializações em cuidados paliativos, na fase final. Porque doença paliativa, tem doenças que são incuráveis. Na fase final ainda. E aí tem, no início, tem toda a trajetória da doença, linha, né? E aí tem quando a doença está evoluindo para a fase final da vida. E aí, assim, eu sou externamente apaixonada, eu adoro, eu trabalhei lá durante muito tempo, assim, fui estudar sobre isso. Você viu que você fez com o papo, né? Não, o clima ficou... Não, o clima ficou ótimo. Gente, a morte é a continuidade da vida, né? Assim, não é fácil, não é um tema tenta arrumar, claro. Eu trabalho com beleza, isso. tranquilo agora. Ótimo, né? Pronto pra morrer. Então, assim... Nem que você falou, agora eu tô tranquilaço, morrer, Então, continuar mas da vida. trabalhar em cuidados paliativos era muito gostoso por isso. Porque nós comemoramos, e eu digo nós, porque assim, eu não fazia cuidados paliativos sozinha, a equipe multi de físio, né, que estudou com o André, toda a equipe, a farmácia, o pessoal da recepção, o serviço social, que aliás foi madrinha de casamento também, amiga até hoje, a terapia ocupacional. Então nós éramos um núcleo ali muito unidos e fazendo mesmo a prática do cuidado paliativo. E aí, pessoas que nunca tinham tido aniversário, então, puderam fazer a primeira festa de aniversário antes de morrer, realizar sonhos. Pessoas que estavam morando junto há anos, tinham programado um casamento e por conta da fase da doença não conseguiu. Aí a gente conseguia trazer o cartório, o juiz, o padre, o pastor, fazia o casamento, realizar sonhos durante a vida. Porque fala essa coisa, já está para morrer, vai morrer. Está vivo, enquanto está vivo tem vida, né? Tem esperança, tem sonhos e vamos realizar. E aí foi nessa época que a gente se conheceu, já nos conhecíamos, a gente se conheceu antes dele ir para a Itália. Provavelmente ele estava trabalhando lá no Donosti, ainda alguma coisa assim. Acho que no Carlota, tá. Não, porque foi antes de você ir para a Itália. Verdade. E aí ele foi para a Itália, e aí eu namorei, terminei de namorar, terminei o namoro, aí ele volta da Itália, e aí ele começa a trabalhar no Italy, e aí é quando a gente se aproxima. E aí a gente se casa. E aí quando vocês se casaram, você ainda estava nesse período ainda? Eu estava no hospital e no consultório. E aí como faz essa troca? LGR
E aí você para o consultório, sai dessa parte de medicina do hospitalar, vai mais para o consultório, porque hoje você não faz mais, né? Então, eu tive que optar exatamente por isso, porque quando porque a ideia era ter uma padaria ali, como, né, nas horas vagas ele faz o pão e depois a gente vende para a família e fica nessa coisinha, né, nessa condição assim. Só que como a gente foi para Ligeiro, aí chegamos lá e que, né, vamos abrir a hamburgueria aqui então. Aí eu falei, bom, aí cuidar da hamburgueria, cuidar do hospital, cuidar do consultório. Aí eu abri mão do hospital, né? Na verdade, houve uma mudança, né? Assim, não foi uma decisão minha, inclusive, mas eu também acredito que nada é por acaso, né? Houve uma mudança de cima para baixo, onde houve uma reestruturação na ordem e eu fui desligada do São Camilo. E aí eu falei, bom, agora é a hora, né? Aproveitar. E aí montou a LGR no centro de Guarulhos. Era lá no centro, uma lojinha de 30 e poucos metros quadrados, acho que do tamanho da Trato ali. Mais ou menos. Bem parecida com a Trato, inclusive. E a operação era eu e ela. E começamos ali bem pequenininho, bem enxuto, cardápio super básico, pouquíssimo, pouca grana. Então, grana é o negócio. Sem grana. Sem grana. Vamos arrumar sem grana. Então, porque a gente tinha a ideia, tinha o produto, né? Tinha os contatos aí de como conseguir. Isso aí todo mundo tem. Né? Mas, ó, uma coisa que é importante também, que eu acho que é importante lembrar, que assim, quando a gente decidiu que ia abrir a loja, eu fui estudar. Então, fomos estudar, porque ele já era da área da gastronomia, então ele detinha todo esse saber, ele trabalhava como chefe, então ele tinha toda essa coisa da gestão, de qual é a rotina dentro de um restaurante. E eu sabia qual era a rotina dentro de um hospital, dentro do meu consultório. E aí a gente foi estudar. Então, eu estudei finanças, Sebrae. Fui para o Sebrae, fiz muitos cursos lá, gestão de pessoas, ficha técnica, como planilhar, essa saúde parte mais da empresa. chata você foi... Eu fui estudar. Bom, peraí. Antes de continuar com o episódio, vamos fazer uma pizzinha Seara pra gente? Bora? Aí, ó. Falei que era rapidinho? Se liga só. Ó. Continua assistindo o episódio aí, ó. Qualidade vai te surpreender. Valeu. E aí, esse foi o nosso acordo. Ele vai para a parte operacional e eu vou para a parte financeira. De cuidar dessa parte que ele não era a área dele, basicamente. Isso. E aí, assim, quais eram as brigas, né? Porque ali eu tinha algumas ideias. Bom, é para essa parte que eu quero ir agora. Essa parte que a gente gosta, porque a gente se identifica. Todo mundo que está assistindo agora briga com a mulher, por algum motivo. Então o pessoal vai se identificar agora, nesse momento. Por que as tretas? Qual era o motivo das tretas? Qual era os motivos? Qual era o motivo das tretas, senhora André Siqueira? Nós começamos com alguns equipamentos usados ali, né? Tinha uma fritadeira de água e óleo. Eu jurei que você ia começar. É porque ela. Aí você já sabe que já ia começar uma agora, tá ligado? Uma treta agora. E aí eu queria comprar, do nosso orçamento, tinha sobrado uma parte do dinheiro que ela queria deixar. Não, vou deixar esse dinheiro para reserva. Não vai deixar nada, isso aqui nós vamos usar, eu quero trocar essa fritadeira, eu quero trocar não sei o quê, quero botar outra geladeira, eu preciso disso aqui, eu preciso mudar esse balcão, preciso botar a mesa. De mão, né? E ela falou, não, nós não vamos fazer nada, nós vamos abrir assim. Eu falei, não vou abrir assim, porque aí eu não toco, porque aí desse jeito não dá, eu não consigo trabalhar desse jeito. E aí começou. E aí cozinha, né? Mas perfeccionista, não vai sair do jeito que eu quero, o produto não vai ficar bom. A coifa era horrível, a coifa pingava óleo, a gente tem que trocar essa coifa, você vai pegar esse dinheiro que sobrou que está aí, que eu não quero saber, que eu já vou ligar pro cara, eu quero que instale aqui uma ar natural e não quero nem ver nada. E assim vai. Você é igualzinho a Trato mesmo, Lira. E a loja não vendendo nada. A coifa pinga, a fritadeira é ruim? E a loja não vendendo nada. Porque a gente não tinha assim... E você é emocionadão. 1 milhão. Não que isso aqui não dá para trabalhar. Não tinha 2 milhões para comprar os equipamentos. E, calma, não foi tudo tão sucateado assim, né? É que foi crescendo e nós... Olha lá, olha o motivo da treta. Não é tão ruim assim, vai. Dá para usar uns 2 aninhos.
Dava para usar mais. Pressa, não sei para quê, né? Tá. Não, então, aí... Coifa boa dessa? Então, não... Ótima. 2,5 metros, bati a cabeça na coifa. Respira mais fundo que ajuda. Para fazer, sei lá, para soltar 100 hambúrgueres, dava. A gente já estava com 150, então já estava começando a engasgar, precisava trocar. Mas precisava ter aquela saúde financeira. Como é que eu vou trocar um equipamento sendo que eu não tenho caixa o suficiente? Sim. Então, as brigas começaram, né? Não que começaram daí, mas isso ajudou a brigar, porque ele tinha uma visão do campo operacional que operacionalmente não suportava mais, não comportava mais, e eu olhava e financeiramente não comportava investir. Fazer o investimento. E aí ficávamos nessa. Para além de outras coisas, detalhes no dia a dia, que como consumidora, eu às vezes, né, eu falo, essa carne está muito grande, você não gosta, nem de carne você gosta, então vou deixar grande. Mas aí eu pensava na ficha técnica, vamos fazer de tal jeito, e se a gente fizer, não, você não entende. Eu faço, minha mulher que testa as receitas para mim, né? Eu levo o hambúrguer, aí ela come, o que ela criticar, eu deixo. Era mais ou menos eu deixo que vai estar bom. Exatamente, é sempre assim. O que minha mulher comer, fala assim, nossa, mas esse queijo, fala, achei o queijo. É isso aí. É isso aí. Aí, conforme ela vai falando, eu vou fazendo o contrário. E aí vai dando errado. Vai dando errado e no final dá certo. E no final é só fazer o que ela tinha falado. Mentira. Mas não tem jeito. A treta tá aí, né? É difícil para quem é de cozinha ouvir quem não é de cozinha palpitar sobre cozinha. Mas era aí e é difícil ao contrário. Tipo, quem acha que sabe tudo de restaurante, ouvir alguém de gestão falar, não é para comprar. Nossa, para mim era o fim do mundo. Era que ela falava que não, que isso aqui não tá certo, que isso aqui... Eu pensava, mano, ela é psicóloga, o que ela tá falando? Não sabe de nada. Não sabe nada. Eu tô aqui debaixo dessa coifa, tomando uns pingos de gordura no braço aqui, eu sei fazer o negócio. Só que não basta só saber fazer um negócio. Eu detinha toda a estrutura, técnica, tudo, expertise, mas não técnica. Basta, só isso aí não dá para ter um negócio, não dá. Precisa ter alguém, até hoje ela está nas contas, porque precisa ter alguém. Eu não sei, eu sei os bancos que mas não tenho a menor ideia de quanto tem na conta, não tenho a menor ideia, não porque sei. Assim, precisa comprar uma coifa, eu concordo, para a gente oferecer um produto de qualidade, um espaço para que os nossos clientes tenham, vivenciem uma experiência boa, tem que ter um conjunto ali. Então, a gente tem que oferecer bons utensílios, né, uma boa mobília, né, equipamento, Mas, assim, eu também não posso inserir um dinheiro que eu não tenho. Então, um dos segredos da LGR Burger também foi esse crescimento gradativo. Então, assim, a gente colocou uma coifa de, sei lá, R$2.000. 6 meses depois, a gente colocou uma de 5.000. 6 meses depois, a gente colocou uma de 10. Conforme a gente ia tendo dinheiro, ia tendo demanda. Evoluindo. E foi evoluindo. E, na verdade, tem sido assim até hoje. Ainda hoje, a gente continua fazendo investimentos. Você fez uma coisa que fica uma dica especial para a galera até nesse sentido, é não descapitalizar. Então, você vai evoluindo conforme vai entrando a grana, sempre tendo uma reserva, sempre tendo um caixa, porque dá uma merda, né? Sempre dá uma merda. Isso ele demorou de entender. Isso ele demorou de entender. Mas demorei porque... tipo 1 ano e meio, 2 anos para poder entender. Ele queria trocar... Até então era muita briga. Eu entendi agora, por exemplo, que aí você tá... Agora. Não, na prática, eu entendi que não tem que fazer isso, mano. Não vai fazer isso, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. Como não vai fazer? Tem que fazer. Aí chegava e falava assim, ó, o boleto aqui atrasou. Então. Mas por que não pagou o boleto? Porque você descapitalizou, amigão. Você tirou todo o caixa. Quer que eu faça o quê? Milagre? Como que vai pagar esse boleto? Não sei, vende a sua coifa aí. Não. E aí, por exemplo, inserimos a pizza. A proposta era servir a pizza num determinado recipiente. Beleza, chego na loja, encontro uns pratos, a coisa mais linda, assim, sabe? Eu bati o olho e falei, isso é muito caro. Cheguei com um prato, e aí? Comprei. Precisava. Aonde que a gente vai servir a pizza? Precisava comprar. E aí eu já vou lá para a planilha de investimentos e calculando assim, o quanto eu tinha para investir. Ele já extrapolou. Acabou com o orçamento. Aí chegava em casa, era aquela... Treta. Porque uma coisa que assim, por mais que quando ele vem com os testes, a cozinha, tudo, qualquer molho, qualquer blend, qualquer montagem, qualquer aparência, tudo passa pelas mãos do André. Eu nunca opino. Eu nunca digo que isso combina mais com isso. É a área dele, né? E a recíproca não era verdadeira.
Então, precisava comprar, ele ia lá e comprava. Então, demorou muito para ele entender que ele não tinha que pedir a minha autorização, Mas né? tinha que Assim, conversar sobre. mas ele tinha que me consultar, porque não era eu o financeiro, não sou eu o financeiro, né? E aí, isso demandou de muitas DRs, muitas discussões, até que ele entendeu Inclusive, que... o processo de troca de ponto deve ter sido isso também, Quase né? acabou o casamento. Troca do ponto? Não, não. Ele entender... Esse tipo de briga assim quase acabou tá. o casamento. Ele Quase entender foi. qual era a minha área. Quase foi tudo pra roça. Chegou o momento que eu falei, ó, eu vou embora, eu não quero saber, eu não vou mais trabalhar na Como Ligeiro. pode você vende na eu Ligeiro. ter que pedir sua autorização para comprar prato? Pois é. Então, porque eu nunca difícil separar. permiti. Eu falei assim, se você me chamou e se eu entrei na jogada, então eu Não não vim vou ser fazer de figurante qualquer... aqui. Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre disse, eu não sou esposa do dono da Ligeiro. Eu Sou sou sócia. dona da Ligeiro. A Ligeiro também é minha. Sim. E eu cuido da Ligeiro, eu trabalho para a Ligeiro, eu gasto tempo e dinheiro e noites de sono com a LGR Burger. Então, eu quero reciprocidade, eu quero respeito. Então, eu nunca fui lá na cozinha dizer que tinha muita cebola caramelizada, ou tinha pouca, ou que tinha que Aí a trocar. porrada ia cantar. Eu nunca Aí a fiz porrada isso. ia cantar. Na certa. E aí eu chegava Pegava lá, pelo colo e falava, sai da cozinha. comprava isso, comprava aquilo outro, e eu com os aí? boletos. Eu falei, e aí? Eu sou o quê, então? E aí eu falava, sou só a que Eu paga sou boleto. Planilheira, vou só Então, ficar fazendo planilha aqui pra Não você. sou, não sou. Tá Aí a certo. gente brigava bastante e aí foi onde, né, a gente teve, foram várias conversas aonde eu disse para ele, se for desse jeito eu não fico. E aí ele foi entendendo que o melhor caminho seria... É sempre o melhor caminho Ouvir, ouvir né? a mulher. Hoje eu compro, quando eu compro sozinho assim, é uma espátula, é um negocinho um pouquinho. Agora, quando é muita coisa, muita quantidade. Nada, nenhuma decisão. Precisa consultar quem tá tomando conta da grana. Bom, mas aí falando em grana, tava lá em Guarulhos, no centro de Guarulhos. Como que foi a decisão de ir ali pro Bosque Maia, para Paulo Facine? Super planejada, nos preparamos pra caramba. imagina. Muito preparado. Aí tinha um cliente meu que ele ia toda sexta-feira, um grupo de clientes, eles iam toda sexta-feira, eles iam lá. Os caras viraram meu amigo, os caras, né? Então eu sabia como eles gostavam da hambúrguer, tudo bonitinho. E um desses caras tinha essa loja lá embaixo. Era uma lanchonete, vendia pão com carne Lancheteria, né? louca, Sanduicheria, pão né? com mortadela, sei lá. Naquele ponto. E esses cardápios, essas coisas assim. Não tinha um hambúrguer em si. E aí ele ia toda sexta-feira, ele falava que o meu hambúrguer era o melhor que tinha na cidade. Ele falou, velho, eu venho aqui toda sexta-feira porque o seu hambúrguer é o melhor que tem aqui. Pena que você está num ponto muito ruim. Falei, eu sei. E eu rodava, eu fechava a loja lá em cima, fechava 10h30, eu pegava o meu carro e rodava Paulo Facine. Quase toda semana eu fazia isso. Eu rodava Paulo Facine e programava placa de aluga. Consegui achar algumas, mas sempre que eu ligava, Paulo Facine, velho, é muito concorrido. Então eu ligava para os pontos, falava, ai, nossa, já aprovei uma ficha, já passou, já alugou, já está reformando. E nunca consegui. Ou era uma bala? Ou era 30 pau de aluguel. Em frente ao Bosque Maia ali é 35 pau o aluguel. O tamanho da Ligeiro em frente ao Bosque é 35 pau. Não tenho dinheiro para isso, acho que nem sei. Quanto é 30 mil reais? Não sei quanto é, acho que eu nunca nem peguei na mão. O dia que eu estiver pagando 35 mil reais de aluguel, meu amigão, você pode me internar que eu... Que louco da cabeça. E aí teve uma sexta-feira que esse cara subiu, aí ele estava sozinho. Não estava com os amigos dele, estava sozinho. Ele falou, como é que tá aí? Você tá de boa? Eu já tinha 1 ou 2 funcionários já. Falei, não, tá tranquilo. Vamos ali que eu vou te levar num lugar ali, vou te mostrar um negócio. Aí eu entrei no carro dele, ele parou em frente ao ponto, estava fechada a loja. Falei, nossa, a loja fechou. Ele falou, eu sou o dono daqui. Aí que eu descobri. E ele falou, eu sou o dono daqui e o seu hambúrguer, a tua receita, o trabalho que você faz... merece estar nesse lugar. Ele estava querendo vender o ponto dele também, né? Mas aí me fez muito sentido isso que Tem ele amizade falou. com ele até hoje, não? Tenho. Tem. Ele é cliente. Me fez muito sentido o que ele falou. Aí ele passou um valor, falou, tem um maquinário, eu entrei lá, vi tudo, mostrei para a Cláudia também, a gente pegou um dia, eu falei, Nardo, eu quero levar a minha esposa. Aí levei ela, mostrei, eu olhei tudo, fizemos mais ou menos um cálculo ali de quanto valia, quanto eles tinham gasto para fazer toda aquela estrutura. Aí ele me chegou num valor. Falei, pô, Nardo, mas eu não tenho esse dinheiro. Você é louco, isso aí é dinheiro de uma vida. Você tá maluco. O apartamento que eu moro talvez valha isso aí.
E ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, então, você me dá, eu preciso de uma entrada e depois o resto a gente pedala aí, 10 pau por mês, 15 pau por mês, a gente pedala. Que pedalada é essa, hein, pai? Aí depois de 3 meses foi enrolando assim, não, vamos fechar assim, vamos fechar assado. E foi falando, até que um dia a gente bateu o martelo. Eu falei, então tá bom, então é meu, essa é a condição. A gente tentou algumas coisas, aí não deu certo, porque a gente não tinha todo o capital e a gente foi pensando em formas e tal. E na época, a gente já tinha acho que uns 2 ou 3 funcionários lá em cima e a gente estava com problema de funcionário, acho que um acabou não ficando, era para ter 3 e ficamos com 2, então eu tive que voltar a ficar mais ativa na operação. E era final de ano, aí a gente deixou em stand-by, falou, se tiver que ser nosso, vai ser, deixa, aí a gente está tirando férias, a gente não quer mais pensar nisso agora. E aí quando a gente voltou, depois tipo, de 15 dias que saímos, viajamos, tiramos férias e voltamos, aí ele nos procurou e falou, e aí, tá de pé? A gente achou que nem ia rolar mais. Eu já tinha meio desanimado. Não, tinha desistido. Acreditado que não ia rolar mais. E aí foi onde ele falou, não, tá de pé? Falou, então tá. A gente tem essa maneira, assim, tudo bem? Ele falou, não, tudo bem. E aí acho que em 2 semanas, que foi meados de janeiro, 5 de fevereiro, a gente inaugurou a loja lá embaixo, assim, a toque de caixa também, que aí tudo combinou com o... Carreguei tudo no braço. Montando já tinha equipamento lá, sim? A gente tinha chapa, tinha pista lá. Fria, tinha fritadeira, já tinha toda a estrutura. E aí a gente desceu com as nossas coisas, algumas coisas a gente substituiu pelos nossos equipamentos e outras coisas ficaram lá guardadas. Toque de caixa, assim, 2 semanas para fazer tudo isso, cancelar o contrato. Não tinha identidade, tinha nada ainda? Não. Tivemos que fomos criando, assim, tudo. Não, o nome LGR já tinha mudado, né? Sim, já tinha, já descemos com a LGR. Mas para deixar com a nossa carinha, assim, isso foi tudo levando um processo. Nossa, até hoje. Até porque, né, isso foi dia 5 de fevereiro de 2020, né, e dia 16 de março de 2020. Pandemia. E devendo uma fortuna. Um detalhe, a condição da gente comprar a loja é que se a gente não pagasse, ele ficava com o apartamento. Então o apartamento rolou na transição ali. A gente fez um contratinho ali, mas foi mais fio do bigode do que contrato, na real ali, que rolou. Então a gente deu o dinheiro que ele queria e eu falei, agora eu preciso... Não, eu dei o dinheiro e ainda falei, eu preciso de 6 meses para eu começar a te pagar as parcelas. Essa é a condição. O cara falou, não, tá bom. E ele aceitou. Só que veio a pandemia. E aí? Aí veio a pandemia, eu fiquei 3 noites... Já tinha salão? Já tinha as coisas? Já tinha tudo. Tava rolando. Quando a gente desceu... A loja rolou um mês. O faturamento triplicou esse mês. De lá de cima, ele triplicou. Quando a gente desceu, a gente já precisou de cara contratar mais 3. Nós descemos com 2 e contratando ali mais 1, porque já estava em falta lá em cima. E de cara, assim, a gente já contratou mais 3. Já pulou para 6 porque lá em cima a gente não tinha o serviço de salão. O cliente chegava, fazia o seu pedido, ia sentar, saía o pedido ali na boqueta e ele mesmo retirava o pedido. E quando nós descemos tem mesa, tem serviço de salão ali, então a gente precisou contratar mais. Não dava conta. Não, e o que a gente nadou o primeiro final de semana? Vamos reinaugurar ligeiro aqui embaixo. Insano. Vai, lotou. Falei, velho, nunca vi isso aqui. Para. Barra a porta aí, atendendo mesa, fazendo na chapa. E nem tava no delivery. A galera tava. E no delivery bombando também. O iFood subindo. E aí o negócio... Mas subia o mesmo número de lá de cima, o iFood. É porque era a mesma região, então o iFood era até mais tranquilo. Mas o problema para nós, problema bom para nós, a casa encheu. Era o salão. Que o salão lotou. E isso mudou. Nem sei como é que faz. Porque a gente rodava de uma maneira lá em cima e quando a gente desceu, rodou de uma maneira completamente diferente. Então a gente foi aprendendo na prática mesmo como é que é o rolê lá embaixo lá. E aí entrou pizza. Aí enlouqueceu de vez, a pandemia teve que se virar no delivery, se virar nos 30. A pandemia, o iFood pagou tudo. Voltando à história de pagar o cara, eu tinha uns 6 meses para pagar, mas a gente com 3 meses, a gente já tinha o dinheiro da primeira parcela. Falei, Cláudia, vamos adiantar isso aí que a gente... Quanto mais a gente puder adiantar, mais rápido a gente paga e liquida esse cara, tira esse cara na nossa frente. E foi o que aconteceu. A gente pagou ele de todo o prazo, a gente adiantou quase 6 meses.
pagamos ele bem antes do que ele imaginava. Quando entrou a pandemia, e o nosso delivery já era um delivery forte. Então, quando nós descemos, o André fez um trabalho na rede social muito bom. E lá no começo tinha aquela pegada de comprar do comerciante local. Sim, ajuda de comerciante local. Então, a gente fez muito live, né? A gente foi para essa pegada, entramos na onda, assim, e os nossos clientes, né, amigos, parceiros guarulhenses não nos deixaram na mão. Então, assim, a todo momento eu sou muito grata por isso. Porque foi o povo local. Guarulhos comprou a ideia Guarulhos comprou a ideia e assumiu a Ligeiro. E a gente que começou tudo aquilo com 3 noites sem dormir, achando que podia perder até... acreditando que poderíamos até perder nosso apartamento, em 3 meses a gente continuava contratando. Que legal. E o Cauê tem uma parte importante nesse processo aí? O Cauê, a gente chegou num nível lá na Ligeiro que o meu trabalho estava muito apertado, eu tinha muita coisa para carregar. A Cláudia também tinha muita coisa, ela cuidava de todo o RH, horário de funcionário, só que ela tinha um consultório também, estava tudo enrolado, o meu trabalho estava tudo enrolado também. Falei, a gente precisa de alguma coisa, precisa de alguém aqui para conseguir ajudar, porque não está dando. E a gente foi passar o final de ano junto, tava eu, o Cauê, uns primos, um primo e um amigo dele. A gente ali trocando ideia lá na Serra da Canastra, conversando, bebendo pra caramba. Falei, negão, você tá desempregado, não tá? Falou, tô. Puta, você vai trabalhar lá na Ligeiro. Eu conversei bastante com ela. Falei, Cláudia, a gente precisa do Cauê, pro Cauê gerenciar a casa. É uma pessoa que eu confio extremamente no cara. Ele era nosso padrinho, ela conhecia ele também, obviamente. E falei, vamos botar o Cauê para gerenciar a casa. Expertise zero em administração. Porque ele é da cozinha. Ele é cozinheiro igual eu, né? Sim, mas é um braço de confiança. Sim. Total. Aí foi devidamente treinado e hoje ele tem total autonomia lá na casa. Hoje faz diferença ter o Cauê lá? Faz. Muita. Faz muita diferença. Eu acho que a casa que pode ter um gerente no nível assim, não falo nem num Cauê da vida, falo alguma pessoa de confiança lá que possa substituir o dono, que tenha os olhos do dono, é primordial, cara. Ele cuida da casa, ele se a casa puder pagar, a gente tirou nosso salário, muitas vezes, o nosso Prolabore para poder pagar o salário do Cauê. Porque era isso. Quando a gente abriu a LGR, eu fiquei no consultório com uma agenda mais estreita para ficar na operação. À medida que a gente foi crescendo, foi entrando funcionário, ficou no atendimento, eu fui ficando para o consultório. E aí, quando a gente foi para esse passeio, a gente já foi com essa conversa que nós dois, para o ano que vem, a gente vai precisar de um gerente, porque assim, lá são muitos funcionários, a gente tem contador, tem assessoria jurídica, financeira, tem tudo que precisa, eu tenho esse amparo. Mas eu precisava ainda assim estar muito presente na Ligeiro. E com o consultório eu não conseguia, eu já vi que estava ali passando perrengue. Eu falei, vou precisar de alguém para estar aqui dentro, cuidando do administrativo, que daí do financeiro eu consigo. E aí as questões dele também. E aí chegou lá, o Cauê estava empregado, a questão da pandemia ficou fechado, aquela coisa de sem salário, e quando a gente voltou, aí a gente conversou direitinho, ele falou, eu acho que essa pessoa é o Cauê. Acho que esse é o cara. Bom, o Cauê mandou um recado para vocês, vamos ver se ele sente a mesma coisa. Sério? Sério, vamos ver, recadinho do Cauê para vocês. Vamos ver, pessoal, tudo bem? E aí, galera? Estamos aqui para fazer essa singela homenagem aí ao Andrezão. Primo. Primo, amigo. Professor, padrinho. Eu sou padrinho. Nós somos padrinhos, né, no caso. Padrinho de casamento. Cauê 1, Cauê 2. E é isso aí. Viemos aqui falar um pouquinho do André, né, essa pessoa incrível aí, esse coração maior que ele. E contar algumas coisas para vocês, né. Andrezão desde sempre essa paixão pela cozinha. Conheci ele num restaurante espanhol que a gente trabalhava junto. Do Nostra. Fui comer lá. Muito bom. Um dos melhores restaurantes que eu já trabalhei na vida. Muito bom. Conheci o Andrezão lá. Ele chegou, lembra até hoje, gente. Ele chegou, entrou na cozinha, na época eu era sous-chefe do restaurante. Ele entrou, chegou e falou assim, te conheço de algum lugar. E desde aquele dia, viramos amigos aí, né? Desde sempre. E depois dessa amizade, ele acabou indo para a Itália, me fez o convite, eu fui. Agradeço então aí, obrigado.
foi um puta presente. Pô, trabalhei na Itália graças ao André. Muito obrigado. E muito obrigado por tudo também, né? Hoje eu sou gerente dele, trabalho com ele, né? Com a Cláudia também. E só tenho a agradecer. Muito obrigado pela força, pela ajuda. E é isso, né? Vamos falar um pouquinho desse coração gordo dele. Eu só um agradecimento, porque ele, além de ser meu primo, né? Bom, então o Cauêzão tem, assim, acho que é recíproco. Pelo menos todas as vezes que eu ouvi o Cauê falar de vocês, é sempre com muito carinho. O Cauê tem uma gratidão enorme por tudo que a gente já conversou. Toda vez que ele vai pontuar, ele pontua a importância da LGR e da amizade de vocês. E de fato, o Cauê está sempre nos eventos com a gente, trabalhando nos eventos com a gente, com muito carinho. E dá pra ver que ele é um cara que olha tudo como se ele também fosse um dono. Eu tenho muita dificuldade em enxergar o Cauê como um funcionário. Toda vez que eu tô conversando com ele, parece que eu tô conversando com qualquer outro integrante do Burger Crew, como se ele fosse um dono, pelo nível de experiência que ele tem, pela forma com que ele toca. E isso, eu acho que vocês conseguiram achar o que é o sonho de toda hamburgueria que tá assistindo a gente. Esse foi um dos atrativos que eu tive de contratar ele. E quando ele se apresentou para os funcionários, a gente já tinha uns 10 funcionários, ele se apresentou para os funcionários como um outro funcionário, ele ia trabalhar no salão. Mas o olhar dele que eu vi nesses 2 meses que ele não era gerente ainda, era o cara que passava, apagava a luz, o cara que via a torneira aberta, ele fechava, o cara que, cuidado com a boca da chapa, a segunda boca tá acesa para quê? Não tem movimento, desliga isso aí. Então, ele era esse cara. Esse olhar de dono. E eu pegando isso daí, eu falei, puta, é ele, tem que ser. É que a gente fez uma experiência, porque a ideia, né, assim, por que não promover alguém de dentro? Essa era uma proposta. Uma outra possibilidade é, assim, o Cauê era da área da cozinha. Né? Como é que ele vai ser? Porque, basicamente, ele entrou lá para ajudar, principalmente a parte administrativa. Tocar é gestão de pessoas. Então, vamos fazer um teste aí. Entra aqui, se apresenta como um funcionário qualquer e vamos vendo como é que é a prática, como é que fica para você. Como que encaixa, para não queimar ele também de cara e jogar lá na fogueira. Porque nós tínhamos a Naira. A Naira é uma pessoa que está com a gente há 3 anos. Então, a Naira, ela sabe quando eu chego nervoso, ela sabe quando eu chego legal, ela sabe. Ela conhece tudo, ela conhece do jeito que eu gosto, ela sabe tudo. Só que ela não estava com a expertise ainda de gerenciar a casa. Ela era para ficar no lugar dele, né? Só que ela mesma recusou. Ela falou, chefe, eu ainda não consigo tocar. É muita coisa. Para mim não dá. Eu preciso aprender mais. E ela está lá até hoje. Ela é subgerente. Então a gente vem ensinando para ela, a gente continua ensinando para ela. O Cauê passa muita coisa, porque o Cauê, bastante tempo ele está com a gente. Burger Crew, eu vou fazer um evento e tal, eu vou pegar uma consultoria, ele vai comigo, eu carrego ele para esses lugares, até para ele me ajudar. Principalmente consultoria, que é muita coisa, muita informação, tem que passar muita coisa. Eu falo, negão, passa aí para mim, eu vou lá e eu executo e você faz as fichas técnicas para os caras. Então, a gente divide bastante esse tipo de trabalho. E eu queria que ela pegasse esse lado. Então, ela está pegando... Está evoluindo, está evoluindo. A gente gosta, eu gosto dessa coisa de promover internamente. Sim, Eu claro. acho isso muito legal. Então, a gente tem um plano carreira lá dentro, é bem legal. Então, eles entram no nível 1 e vai subindo. Então, a Naira hoje, ela está... Vai progredindo, nível né? 3 já. E aí tem a Maiara, né, e lá no salão. Então, são pessoas assim, a gente tem um time bem legal. São funcionários antigos. Todos eles tiraram férias esse ano. Todos eles vão tirar férias o ano que vem. É uma loucura por causa disso. Todo mês vai ter Tá um faltando de férias. um, né? E aí a gente vai repassando. Então, muitas das atribuições Isso é do muito Cauê legal. acabaram passando para a Naira, muitas das atribuições da Naira acabaram passando para a Maiara, e assim vai, porque a gente vai nessa cadeia evolutiva. Lá dentro, a ideia é ir promovendo e subindo todo mundo. Bacana. E não satisfeito, indo para os finalmente da nossa conversa, que já é chegando muito no agora, vocês investirem em um outro forno, já tinham colocado pizza na operação, Rapaz do céu. que é uma loucura, e agora vocês colocaram um forno maior. Qual é a ideia? Onde vocês querem chegar com pizza? Assim? Você quer dar volume mesmo para pizza? Quero dar volume na pizza. Quando eu vim com a ideia da pizza, eu sempre quis ter... A hamburgueria começou a rodar, eu falei, queria montar uma pizzaria. Eu cheguei perto e falei, queria montar uma pizzaria, vamos montar uma pizzaria? A gente, é isso aqui, é mais fácil, é menos funcionário, que não sei o quê, pode ser um espaço menor. Aí eu comecei a pensar, falei, puta, vou ter que alugar, vou ter que
contratar funcionário, Outro comprar espaço. equipamento, pagar mais um aluguel. Outra operação, se eu dividir, falei, tá nas duas. Falei, fazer não. aqui dentro? Falei, vamos fazer aqui dentro o negócio? Aqui dentro? Falei, vamos ver o que dá. O máximo que vai dar e vai dar ruim. O máximo que vai dar ruim. Aí eu fui falar com o China falou, não, claro, não pode, não tem nada a ver com hambúrguer. Falei com o Fabrício, o cara falou, não tem nada a ver. Aí falei com o Thiago, Thiago, o negócio... Falei, André, eu não faria. Ninguém foi Tipo comigo. você com a sua mulher, né? Aham. Quando ela disse que Ninguém não, foi você falou Aí comigo. todo assim. mundo falou que não e você foi e fez. Aí que eu falei, agora eu vou fazer mesmo. Que todo mundo Vou falou desafiar agora. E aí desafiei. Hoje a pizza roda muito bem. Eu precisei contratar um funcionário. O aluguel eu já tenho que pagar, independente se vender pizza ou não, eu preciso pagar. Pro O hambúrguer equipamento. já se paga também. Aí comprei um forno, na verdade, era um forno emprestado do Goró, que a gente começou a rodar ali e tá até hoje. Que Forninho elétrico? É um forninho elétrico do Goró. Compramos uma maceira, a bancada já tinha. Peguei um espaço lá na Ligeiro e falei, vamos fazer aqui Vai mesmo. ser aqui. Bora fazer aqui. Construiu o mezanino, né? E aí eu fui aprender a fazer a massa, porque eu não manjava nada. Manjava por conta dos pães lá atrás, Tinha uma boa eu noção. já tinha uma noção. Mas a pizza parece igual, mas não é igual, é diferente a parada. E aí eu fui aprender a fazer a massa, tudo sozinho, molho de tomate, vamos desenvolver o molho aqui, vamos usar queijo tal. E assim foi, assim, desse jeito foi indo. Aí contratei um funcionário depois de uns 3, 4 meses, a hora que eu estava com uma massa decente para poder servir. E eu contratei um funcionário, ensinei tudo, o cara, dei tudo que eu aprendi, ensinei tudo para ele, dei de mão beijada. Hoje o Matheus é um puta cara que desenvolve bem pra caramba a pizza, tem as limitações dele, obviamente, É normal. porque ele não manja nada de cozinha, então Ele manda de pizza só. se eu falar pra ele Foi que é ensinado pra fazer a pizza, ele não 152 manjava nada gramas, de nada. ele não vai pôr 153, é 152 gramas e acabou. Ele não testa, ele não vai, ele não Ele atua. reproduz o que você Ele ensinou. reproduz Ele com não, excelência. ele não é igual eu era na cozinha, falar, puta, e se eu colocar um pouquinho mais disso aqui, acho que vai ficar mais legal. E eu gostava de mexer nesse tipo de coisa. Sim. E ele não. Mas a pizzaria é uma... Puta, a gente está vendendo... Hoje deve estar em torno de umas 600, 700 pizzas por mês. Uau. É uma quantidade legal que já paga a operação dela mesmo, já se paga sozinho. Aí essa aí a pessoa aqui, que sempre segurou o meu dinheiro, nunca deixou eu gastar, viu o Forno Flex bonitão lá na Foi lá e se empolgou. Fipan e comprou. Então, vamos às verdades. Desde sempre, da história da pizza, quando vem para pizza, o André sempre almejou. Então, assim, ele sempre teve alguns equipamentos que ele nunca abriu mão. Então, a marca da chapa, a marca da fritadeira, a espécie da coisa, sempre teve algumas questões, assim, muito peculiar. Com a pizza, ele queria também o forno desde o início. E eu, já entendendo que não dava para fazer o investimento daquele jeito. E aí, para quem já comeu a pizza LGR, a gente entrega um baita produto com aquele forno. Então, quando eu fui lá na feira... Um forninho. Com um forninho básico. E aí, quando eu fui lá na feira e eu vi pela primeira vez o forno que o André sempre me falou, conhecendo o produto, conhecendo o potencial do sócio que eu tenho, conhecendo o espaço que eu tenho, agora eu falei, acho que a gente vai colocar, né, vai avançar um pouco mais aí. E a gente avançou. Uma coisa que eu acho que é bem interessante assim de dizer, porque quando a gente foi para essa coisa da hamburgueria, que aí a gente foi ver equipamento, foi fazer o orçamento e tal, todo mundo falava, meu, abre em São Paulo. Abre em São Paulo. Em alguns momentos a gente chegou a questionar será que não é melhor em São Paulo? Gente, eu falei, Guarulhos, como guarulhense de coração, quando a gente aqui de Guarulhos quer comer alguma coisa boa, o que a gente faz? A gente vai para São Paulo. Falei, eu tenho obrigação de entregar um produto de São Paulo para o guarulhense. Sim. Então, vai ser aqui em Guarulhos. E a pizza hoje é nessa mesma proposta. Na época de, vamos abrir em outro lugar, vamos abrir lá em São Paulo. Não, vamos abrir em Guarulhos porque aqui a gente já está aqui em Guarulhos. E vamos entregar no mesmo espaço, por que não? Sim. Né? Então, assim, hoje a gente consegue, eu falo com muita tranquilidade, que eu consigo entregar um produto bom na LGR, não fico devendo nada para muitas casas em São Paulo. Então, assim, o guarulhense hoje ele tem acesso. E com esse forno, se a gente consegue entregar um produto bom com o forno que a gente tem,
Então, eu acredito que o quanto vai melhorar isso. Esse forno vai dar vazão, vai dar volume e então, manter ou melhorar a qualidade. O guarulhense... Isso é uma coisa que eu sempre gostei na cozinha. Quando eu estava aprendendo ali, lá no Donócia, lá o meu chefe, ele falava, André, você não precisa ter um bagulho foda para fazer um negócio foda. Você pode ter uma coisa simples e fazer foda. O meu molho de tomate, eu vou abrir para você aqui agora. O molho de tomate que eu uso na pizza é da marca Olé. É o mais barato que tem na prateleira. E os caras vão lá, comem o molho de tomate da pizza e falam, nossa, que molho é esse que você usa? Olé, amigão. Os caras falam, não é possível. O Rodrigo da Adibari foi lá comer e falou, não, isso aqui não é Olé. Ele falou. Peguei a lata, tava aberta, falei, olha aqui, claro que é. Ele falou, puta que pariu. Então, é pegar um produto ok e transformar em foda. Sim. Esse sempre foi a parte que eu sempre gostei da cozinha, é essa. Sempre de transformar, de colocar a sua identidade na parada. Por isso que eu faço o pastrame, eu faço de cupim. Que você pega uma carne menos nobre e transforma nela foda. Sim. Isso e eu todo acho mundo fala cupim. Cupim? Como é que você faz de cupim? Cupim, você falou. Cupim? E pode. E pode? Professor, eu adorei conversar com vocês. Obrigado, Cláudio, por ter topado. A gente já é louco, fica falando o tempo inteiro. E você se mete no meio desse barulho e gosta, já vi que você gosta. Agradecer de você abrir sua casa para as reuniões do Burger Crew. Obrigado também de você receber a gente em Guarulhos. Eu também gosto muito de Guarulhos, mudei para lá, inclusive tem 6 meses. Morador sou guarulhense agora. Guarulhense, bem-vindo, Guarulhos City. Obrigado, estou em Guarulhos ali. Estou feliz, estou gostando bastante de Guarulhos. Obrigado, pessoal de Guarulhos. Realmente cresceu demais, né? Ali onde vocês estão, então era só mato e em pouco tempo virou a Paulista de Guarulhos, onde vocês estão ali. Guarulhos é bom que hoje não precisa mais sair de Guarulhos. Eu não saio mais de Guarulhos. Tudo em Guarulhos. Para nada. Tudo que eu compro, entrega lá. Eu preciso de um negócio, vou no mercado, tem. Tudo tem. Não Inclusive os nossos patrocinadores todos estão em Guarulhos. Expresso Delivery, você que precisa de um sistema de gestão de delivery, você consegue achar Expresso Delivery lá em Guarulhos. Gulodice entrega em Guarulhos, inclusive. E creme americano você tem na casa, não preciso falar que entrega. Absoluto. E 24 Print Embalagens, a melhor embalagem do nosso país hoje. Além do atendimento, que é brilhante, eu sei que vocês prezam muito por isso também. Sim. 24 Print não é só embalagem, é atendimento. Então eu agradeço de coração estar com a gente mais uma vez. Bom, considerações finais para a câmera de vocês. Manda um abraço para a equipe de vocês, se vocês quiserem. E façam as considerações finais para a gente ir embora, pode ser? Começar. As mulheres primeiro. Eu só tenho a agradecer o convite, contar um pouquinho da nossa história, né? E dizer que nada é por acaso, a gente estudou muito, a gente se planejou muito, a gente trabalha muito. A cidade de Guarulhos, agradecer os meus amigos guarulhenses aí, que são os nossos clientes, e o nosso time, né, que está lá todos os dias, vestindo a camisa da LGR Burger, e o forninho semana que vem, muito em breve, vamos estar inaugurando. Inclusive, quando sair o episódio, provavelmente esse forno já estará instalado no lugar, e eu estarei lá cobrindo a inauguração do forno. Posso? Demorou. Nossa, claro. muito Fechou. legal. Vou fazer entrevistar a galera na inauguração do forno. Beleza? E eu queria agradecer também toda a equipe da LGR. A LGR não é nada sem a equipe. Então, obrigado a todo mundo, aos funcionários antigos que estão lá, aos novos que estão chegando agora também. Agradecer a minha sócia que cuida do dinheiro da loja, que graças a Deus está bem. Agora você agradece, né? Cara de pau pra caramba. Dependesse dele, tinha quebrado lá na corte. Eu vivi pra ouvir isso. E agradecer ao meu xará por ter me convidado. Foi um prazer em estar aqui. Tamo junto. Bom, a produtora já se ofereceu para estar na inauguração do forno. Com certeza. Então levarei minha equipe inteira para comer pizza lá. Só Fechou? não vai do Lira. Do Lira não. Do Lira não tem jeito. Do Lira já... Ele já falou que se for, ele vai para dormir. Ele vai dormir até em casa. No meu sofá. Tem um radar. Do Lira tem radar. Está comigo em todas. Não largue do Lira. Meu muito obrigado também ao senhor Edu Lira, porque não só filma, pelo menos para mim. Se você não tem outro serviço do Lira, desculpa, mas do Lira aqui ajuda, serve água, carrega as coisas. Do Lira embaçado. Fechou? Muito obrigado. Você que chegou até o final do vídeo, não se esqueça de ativar o sininho. Clica aí, manda, envia para os amigos, comenta, compartilha, curte. Faz tudo o que tem para fazer, que você já sabe o script. Não esquece, o cara do dislike sempre corre o risco de falecer. Fechou? Então, tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Eu fui!